Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Ainda isolados, não é? Mas fiquem calmos, gradativamente a escola está voltando ao normal, graças a Deus, né? Mas veja bem, vamos hoje dar continuidade nos nossos assuntos. Vocês estão vendo aqui em cima, né? Que eu vou dar aula sobre América Latina, população, né? População, aspectos populacionais, que serão em 2 ou mais aulas, beleza? Outra coisa para vocês, dá um pause aí no vídeo e pega a apostila para vocês nesta página. Por quê? Porque eu vou dar o assunto e já entro com força nos exercícios, tá bom? Beleza? Então vamos lá. O que a gente pode falar inicialmente da população da América Latina? É muito fácil, olha. A população absoluta da América Latina, sabe o que é população absoluta, né, gente? A população total da América Latina é de aproximadamente, sempre coloque isso, viu, gente? Aproximadamente 640 milhões de pessoas, certo? Milhões de habitantes, beleza? Certinho? Essa é a primeira coisa que você tem que lembrar. Olha só, na população absoluta, você vai dizer assim, onde que essa população está vivendo? Aí você diz, essa população possui uma distribuição irregular, certo? Irregular, tudo bem? E aí você vai colocar assim, a maior concentração, vamos lá, olha só, a maior concentração localiza-se ou encontra-se, né? Encontra-se no litoral ou na faixa litorânea, certo? Beleza? Então olha só, a maior parte das pessoas encontram-se onde? Encontra-se onde? Na faixa litorânea. Professor, se alguém falar por que isso acontece, você sempre dá uma resposta assim, ou o interior é anecúmeno, né? Essa expressão dificilmente apareceria para vocês em uma prova ainda, né? Pode aparecer mais nas séries avançadas. Ou o interior é anecúmeno porque tem florestas muito densas, tem áreas alagadas que é difícil sobreviver, tem alguns lugares que são extremamente montanhosos, mas o mais legal é que você vai dizer assim, o litoral é o que foi a primeira área a ser colonizada, a primeira área colonizada de toda a América Latina. Então o que você percebe? Como a colonização era extrovertida, ligava-se, não é, atividades econômicas próximas do litoral em direção às metrópoles, as mercadorias eram encaminhadas para a metrópole. A atividade litorânea e levemente deslocada para o interior é onde se concentrou a maior parte da população, não é verdade? E outra também, né? O clima é mais aprazível perto da onde tem muita água, portanto, do litoral. Beleza? É muito facinho isso, né? Agora uma coisa muito legal que você tem que lembrar. Apesar da América Latina ser um lugar pobre, que a gente vai observar isso daqui a pouco, né? Tem uma coisa muito relevante. A população, a maioria da população é urbana. A maioria da população é urbana. Geralmente a gente associa a pobreza à zona rural, né? Mas na América Latina, apesar de pobre, a maioria é urbana. Por que é urbana? Porque, veja bem, você vai dizer assim, o continente, né? O continente
latino-americano, né? A gente pode chamar assim, América Latina e México e América do Sul, o continente passou por intensa urbanização, né? A partir da década de 1950. Por quê? Porque alguns países começaram a apresentar um processo de modernização econômica muito grande, certo? O reflexo disso, da população humana, que você tem até megacidades, cidades enormes, né? Acima de 10 milhões de habitantes na América Latina. Você pode lembrar de São Paulo, pode lembrar do Rio de Janeiro, pode lembrar também da região de Buenos Aires, não é? E você pode lembrar da maior de todas, que é a cidade do México, certo? Então você tem aqui várias cidades extremamente grandes, beleza? Então esse é um aspecto que você acaba tendo. É lógico que quando você fala da população, você pode também pensar assim, olha, existe uma relação muito grande entre a economia e as características da população. O acesso à renda, o acesso a serviços públicos, né? O acesso ao emprego muda o perfil demográfico de um lugar. E aí você vai dizendo assim, olha, América Latina é região pobre, vírgula, olha só, porém, com países de estrutura econômica moderna, certinho? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se tivesse país rico e país pobre no mesmo espaço, os aspectos demográficos dos dois seriam bastante diferentes. Na América Latina é também bastante diferente, apesar de todos os países serem considerados pobres, certo? Mas aí, essa estrutura moderna aqui, dá a entender que a população também tem uma estrutura moderna muito assemelhada, muitas vezes, à população dos países ricos, certo? O que você pode perceber essa semelhança entre estrutura econômica moderna, não é, e os países ricos é que, olha só, a maioria das pessoas vivem em cidades, não é típico de uma economia mais moderna, apesar de serem países pobres. E aí você vai dizer assim, se há essa diferença, não é? Existe país pobre de economia tradicional atrasada e país pobre de economia moderna, essa estrutura de economia moderna e essa ideia de pobreza, ela vai gerar uma grande diversidade entre países, entre os dados demográficos desses países. Você pode analisar países, olha só, como Bolívia, como Honduras, Guatemala, certo? O que mais? Guatemala e também o Haiti, por exemplo, né? Em que você vai ter, olha só que facinho, elevada taxa de natalidade em relação aos outros países, uma maior taxa de natalidade, certo? Você pode observar também uma maior taxa de mortalidade, e lógico que você consequentemente vai observar uma maior crescimento da população dessa região, certo? Beleza? Então você pode ter. Agora você pode ter também, olha só, países pobres, porém de estruturas econômicas modernas, como o Brasil, certo? Como a Argentina, como o Chile,
como o próprio México. É lógico que esses países maiores têm muita diversidade dentro deles, né? Mas vamos generalizar aqui, como o México, como o Panamá ou como o Uruguai, que quando você observa, né? Quando você observa as estruturas demográficas desses países, você vai observar o seguinte, que as taxas de natalidade chegam a ser semelhantes aos dos países ricos. Então tem menor taxa de natalidade em relação aos mais pobres, tem uma menor taxa de mortalidade em relação aos mais pobres e, lógico, vai ter um crescimento populacional num ritmo bem menor, né? Então você tem uma diversidade nos aspectos demográficos muito semelhantes, assim, muito diversificado, como você tem também essa diversificação em relação à economia diversificada, aspectos demográficos também da América Latina bastante diversificados. Vamos dar uma olhadinha aqui no exercício para a gente fechar essa primeira parte de demografia no Brasil. Na página 1 tem uma atividade, na página 241, é a atividade 1. Dá uma pausinha, né? Pega a apostila e vamos lá. Como vimos, a maioria dos países da América Latina apresenta atualmente um baixo crescimento vegetativo. A maioria apresenta um baixo crescimento vegetativo. Mas se você comparar os dois grupos que eu coloquei aqui, você vai perceber que tem alguns que têm um crescimento vegetativo ou populacional maior que outros, né? Mas no geral é um baixo crescimento vegetativo, certo? Principalmente por causa da queda da taxa da natalidade. Bom, no geral, como em qualquer lugar do mundo, está rolando uma queda na taxa de natalidade. Mas como há uma diferença socioeconômica em relação à estrutura econômica do país, você tem países que têm maiores taxas de natalidade do que outros. Isso daqui não é uma caracterização da taxa, é uma comparação entre países. Agora, no geral, olha só, no geral, a queda da natalidade que acaba o quê? Que acaba refletindo no crescimento vegetativo ou populacional, certo? Então, aqui ele está mostrando o aspecto geral. Vamos lá. Como o processo de urbanização influiu nisso? É porque, na verdade, o processo de influenciou de duas formas. No estilo de vida, porque na cidade você tem uma vida mais dinâmica, mais corrida, e a mulher trabalha mais no mercado de trabalho, ela atua mais no mercado de trabalho, então isso daí vai reduzir naturalmente o número de filhos. Outra também, a cidade é um lugar mais caro do que o campo, logo você vai ter uma tendência de racionalizar mais os seus gastos. Então você tem dois aspectos, a mulher trabalhando mais e a racionalização dos gastos familiares, beleza? Certinho? Então é assim que a urbanização influencia na população, no ritmo de crescimento da população. E aqui dá para você perceber, que tem estruturas de pirâmide etária, né, que evoluem de forma bem diferente uma da outra, né, que mostra essas duas realidades aqui. Alguns lugares ainda apresentando taxas maiores do que outros. Beleza? Vamos lá, olha só. Temos uma outra atividade 2 para fechar, aqui na página 246. Dá uma pausa, vai lá e pega a apostila e depois você volta para resolver. Vamos lá? Tentaram resolver? Vou resolver agora com vocês. Análise das pirâmides etárias no México e a projeção para 2050 mostradas aqui, tá? Bom, o México está nesse caso aqui, já tem taxas muito pequenas, menores do que esse grupo aqui, né? Porque já é um país consolidadamente moderno.
De acordo com a projeção, que relação pode ser estabelecida entre os índices de natalidade e a população economicamente ativa? Quais as possíveis consequências econômicas para o México em 2050? Bom, ele falou de acordo com a projeção, já está errado a atividade. Por quê? Porque quando você olha para a projeção, você não consegue ver nada da população economicamente ativa. Deveria ser assim: baseando-se nos gráficos acima e seu conhecimento sobre o assunto, faça uma relação entre a taxa de natalidade e a população economicamente ativa. Bom, o que a gente pode perceber é que vai haver uma diminuição, ele já está rolando, já é pequena inclusive, a taxa de natalidade no México. Isso vai fazer com que a população, que era maioria jovem, tornar-se-á maioria o quê? Adulta. Então isso vai aumentar o número de pessoas disponíveis para o trabalho. Então o México, ele vai ter uma situação favorável, chamado de janela demográfica ou bônus demográfico, que é o aumento da força de trabalho. Bom, se essa tendência continuar de envelhecimento da população mexicana, quando chegar mais ou menos em 2050, o México vai ter problema com gastos previdenciários, ou seja, o número de idosos vai aumentar consideravelmente e isso vai refletir nos custos previdenciários do México. Ou seja, como qualquer país pobre ou como qualquer país rico, qualquer nível econômico que esteja passando por uma situação de envelhecimento da população, deve promover a sua reforma previdenciária, beleza? Para tentar gastar menos, certinho? Beleza? Então, dê uma olhadinha, volte o vídeo, coloque lentamente, veja aí o que eu falei para vocês e tente construir a resposta de vocês. Um abraço!